Boa tarde, turma do 7º ano. Hoje é terça-feira, dia 30 de junho, último dia do mês. E hoje nós vamos fazer o quê? Ter aula de ciências, não é? Vocês já estão vendo aqui a nossa lousa. A gente vai relembrar os conteúdos o conteúdo da aula passada, não é? Nós vamos relembrar o conteúdo dos fungos. E essa aula é muito importante, essa aula de relembrar, para que vocês não esqueçam, não é? Então é super rápido, eu só vou relembrar para vocês algumas coisas muito importantes desse reino maravilhoso. Ok? Ok. Então vamos lá, galera. Aqui na lousa a gente tem 5 pontos, ok? A gente tem 5 pontos que são muito importantes, que são justamente o que vocês têm que focar nos estudos de vocês. Esses 5 pontos, essas 5 características, certo? Do reino dos fungos. Perfeito? Então, vocês têm que focar na estrutura, classificação, reprodução, modo de vida e utilidade. Essas coisas a gente não pode esquecer. Então, vamos lembrar da estrutura. E aí, o que vocês lembram da estrutura dos fungos? Tem algumas coisinhas importantes, não é? Primeira coisa, eles são eucariontes. Isso. Vamos colocar aqui. Eucariontes. Ou seja, eles possuem uma membrana. As células dos seres vivos desse reino possuem uma membrana que reveste o núcleo das células, que envolve o material genético, ok? Seres eucariontes são seres que possuem carioteca, e carioteca é o nome dessa membrana, ok, galera? Outra característica da estrutura dos fungos, do reino dos fungos: as células desse reino possuem parede celular. Não é? É uma coisa que eles têm em comum com as plantas. As células das plantas, as células vegetais também possuem parede celular. Só que a parede celular das plantas é composta por celulose e a dos fungos é composta por quitina. Só que, como a gente viu, tem uma classificação, né, de fungos que eles possuem parede celular de celulose também, ok? Relembramos isso também, não é? Possuem parede celular. Ok. Outra coisa ainda da estrutura, sobre a estrutura desses seres vivos. Eles podem se dividir em 2 partes, né? Eles podem ser unicelulares ou eles podem ser pluricelulares, não é? Estão lembrando? Os fungos unicelulares são seres vivos, são seres vivos desse reino que são compostos apenas por uma célula. E exemplo disso é o quê? O fermento, né? A levedura, o que a gente usa para crescer a massa do pão, para usar na panificação, não é? E em algumas bebidas, ok? E eles também podem ser pluricelulares. E os fungos pluricelulares, eles são compostos por várias células. E relembrando, essa parte é muito importante porque quando um fungo é pluricelular, as células dele se organizam em fileiras. Ok? Lembraram? E como que são chamadas essas fileiras? São chamadas de hifas. Essas hifas que penetram, né, no pão quando o pão está mofado. E por isso que a gente olha, tem só uma manchinha preta, né, uma manchinha branca, pensa que é só aquilo, mas não é. O pão, na verdade, está todo contaminado, porque os fungos, né, essas hifas são filamentos que adentram dentro da matéria orgânica. Perfeito? E também tem outro detalhe com relação aos fungos pluricelulares. Quando a gente tem um filamento, né, esses filamentos são chamados de hifas. Agora, quando esses filamentos estão aglomerados, todos um bolo assim de hifas, não é? Nós temos uma estrutura chamada micélio, ok? Então, muito importante relembrar. Quanto à classificação dos fungos, a gente tem 5 filos, não é? 5 filos.
Ah, eu esqueci de colocar aqui, uni ou pluricelulares, né? Então, quanto à classificação, a gente tem 5 filos. Eu não vou relembrar aqui um por um, certo? Inclusive tem no livro, a gente fala na aula passada, inclusive eu li no meu caderninho, né? Então, essa classificação vai depender de várias coisas, porque alguns fungos são característicos por produzirem corpo de frutificação, no caso é o cogumelo, não é? Alguns outros fungos não. Também tem uma classificação de fungos que está quase, não é, se extinguindo daqui a algum tempo. Nós não teremos mais os deuteromicetos, lembram disso? Então, os deuteromicetos estão entrando realmente em extinção. E dentre várias outras classificações, tem uma classificação que é de fungos que são aquáticos, enfim. Quanto à reprodução, muito importante relembrar, e aí os fungos se reproduzem de que forma? Os fungos se reproduzem de duas formas, né? De duas formas, a forma sexuada e a forma assexuada. A forma assexuada, como é que é a reprodução? É através da esporulação. Lembram do cogumelo? Quando vocês veem aquele cogumelo, aquele chapéu em cima, não é? Embaixo tem algumas fileiras. Aquelas fileiras são as que soltam os esporos no ar e a partir do momento que esses esporos encontram um local para se estabelecer e forma outro ser vivo. E também tem a forma sexuada, que é por combinação do material genético, ok? Então, sexuada e assexuada. Relembrando, a forma sexuada é por combinação do material genético e a assexuada é pela esporulação, liberação de esporos. A gente também tem que relembrar o modo de vida, não é? Então, de acordo com o modo de vida, os fungos são heterotróficos. E, além disso, eles podem ser decompositores, quando eles se alimentam da matéria morta, não é? Quando eles decompõem, no caso dos alimentos, né? São exemplos de fungos decompositores. Também podem ser parasitas, e eles são parasitas quando eles tentam se alimentar de matéria viva, ou seja, na micose, né? Quando ele tenta se alimentar da nossa pele, do nosso tecido. Então, no caso da micose, do sapinho, né? E dentre outros exemplos, esse tipo de fungo é parasita. E eles também podem ser mutualísticos. Ou seja, eles podem conviver em harmonia com outros seres vivos. Perfeito? E por último, a utilidade. Outra coisa que vocês têm que lembrar com relação aos fungos. Qual é a utilidade dos fungos? Por que a gente precisa deles? Bom, os fungos são muito importantes na gastronomia, produção de alimentos. Produção de alimentos. Quando a gente fala em produção de alimentos, geralmente os que a gente mais conhece é a produção do queijo e principalmente do gorgonzola, não é? E salame, as bebidas. Então, tudo isso tem a ajuda dos fungos, né? Na casa da fermentação e dos pães, né? E também na produção de remédios. Nos remédios, como a gente já sabe, os fungos são importantes no caso da penicilina, principalmente. A penicilina, ela é um antibiótico que foi descoberto acidentalmente, não é? E que hoje salva vidas e que tem sido muito importante para a evolução da humanidade mesmo. Então, galera, é disso que vocês têm que lembrar. Não esqueçam de estudar, de ler. E hoje vamos fazer mais atividades, ok, galera? Então, eu vejo vocês na próxima aula. Eu espero que tenham gostado dessa aula e desse conteúdo. Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau, até mais!